nesta maratona de ministrações no livro dos Reis. E eu queria que você abrisse já o seu texto sagrado em Reis capítulo 6. Juízes, olha, Juízes, livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 6, versos do 11 ao 24. Vamos fazer esta leitura, mesmo sentados como vocês estão. Livro dos Juízes, capítulo 6, versos do 11 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofa, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nesta força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo do Senhor lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, este altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Vamos orar ao Senhor? Pai santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por tão grande favor, pelo teu amor sobre nós, pela tua graça bendita, que nos alcançou soberanamente, ó Deus, e nesta ocasião, nós, diante da tua palavra, estamos para dela aprendermos, para poder, ó Deus, ouvir a tua voz, falar ao nosso coração e dela, ó Deus, alimentarmos nosso espírito, nosso interior, de forma, ó Deus, abençoadora. Ilumina nosso entendimento para a compreensão clara da tua palavra. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o livro dos Juízes, especialmente no capítulo 6, que nós estamos
então debruçados, é o início da narrativa sobre um juiz levantado por Deus em Israel, logo após o tempo em que Débora e Baraque assim já haviam concluído a sua batalha e foram vitoriosos. Então, após os 40 anos, aqui então volta-se o mesmo ciclo, né, existente do povo de Deus naquela época, onde esse capítulo então já traz como, de fato, que é característico do livro, e depois de um tempo de paz, vem agora o pecado novamente do povo, vem agora a opressão dos inimigos, vem depois um clamor, vem depois um livramento de Deus, um tempo de paz, e novamente o povo volta a pecar, e isto se deu então após a vitória de Débora e Baraque, citados no capítulo 4 e 5. O povo então volta, irmãos, a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Nós sempre encontraremos no livro dos Juízes esta narrativa, né? O povo sempre se afasta de Deus e se volta para a sua idolatria e adoração a outros deuses. E podemos ver então que no início deste capítulo 6, nós vamos encontrar a narrativa de que já faziam 7 anos que o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas. Gideão, queridos, então é esta personagem que se apresenta no capítulo 6, uma personagem um pouco controversa em seus pensamentos, em sua concepção. Pois, por um lado, Gideão foi encontrado sendo um homem cheio de dúvidas, de perguntas a Deus, as quais foram citadas aqui. Tinha medo porque ele não tinha tantos recursos e uma forma aguerrida de ser um vitorioso diante de uma batalha. Podemos ver também que no final da história ele acaba cedendo à sua própria fragilidade e fazendo a vontade de Deus se cumprir naquele momento. E por outro lado, irmãos, ele foi um homem que de fato liderou um exército pequeno diante de um grande exército dos midianitas contra o povo de Deus, e Deus de fato fez se cumprir aquilo que ele disse aqui, deu vitória a ele. Gideão, ele foi chamado para ser juiz durante um período de intensa tribulação de Israel, pois havia um grande sofrimento da parte dos midianitas. As terras eram saqueadas, as cabanas e as aldeias eram destruídas pelos midianitas, e também as vidas ameaçadas de morte. Podemos perceber também, queridos, que a sua condição, que é vista no versículo 6, a condição do povo de Israel, era uma condição terrível, que a palavra cita como eles estavam debilitados. E essa palavra debilitados, ela estava arrasados, sensíveis, destruídos, estavam inseguros diante da perseguição que estava acontecendo por conta do seu próprio pecado, que estavam gozando então, usufruindo, melhor dizendo, das dificuldades pelas escolhas erradas que eles fizeram de deixar de adorar a Deus para adorar aos ídolos. Então, meus irmãos, esta palavra significa então que o povo estava vivendo no limite de sua própria existência. O povo de Israel sentia como se a nação tivesse neste processo de diluição, de se acabar, não havia mais esperança. Havia então esta espiral espiritual do livro que sempre, quando eles estavam com Deus, em comunhão com o Senhor, estava tudo em paz. Mas depois eles decidiam intencionalmente fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E, portanto, havia toda esta dificuldade relacional neste conteúdo. Observe, irmãos, que no sofrimento chamavam então a ele, mas provavelmente naquele momento não acreditar mais que Deus estava ouvindo os seus clamores. As orações que eram feitas para eles era como se Deus estivesse calado, emudecido a realidade deles, e assim o povo passou a viver sem crer mais que Deus poderia fazer algo diferente ou mudar o quadro, a situação em que o povo vivia naquele momento. Mas, meus irmãos, nós aprendemos, queridos, que não há nada tão ruim que Deus não possa transformar. Não há clamor verdadeiro que Deus não possa ouvir. E isto tendo acontecido, nós podemos ver claramente, queridos, que Deus sempre tem uma mensagem. Percebam que nos versos 7 ao verso 10, Deus então levanta sempre alguém para poder lidar, para poder levar uma mensagem, para poder então
resolver as questões concernentes à sua vontade de mensagem para levar a alguém aquilo que ele está tendo como socorro, como algo que os leve ao arrependimento. Esta é a grande verdade. Deus enviou então um profeta para falar da graça do Senhor, para que as vidas deles fossem alcançadas e chamá-los ao arrependimento. Sempre o arrependimento está na intervenção de Deus. E percebam comigo, irmãos, Deus não apenas tem uma mensagem, mas Ele levanta sempre alguém, uma pessoa. E esta pessoa nem sempre é a mais propícia, é a mais que está em evidência. Às vezes é alguém que no anonimato está, porém há caráter no coração, há comprometimento da parte de Deus, e faz com que essas pessoas sejam pessoas usadas por Deus para poder fazer uma grande missão. Foi o que aconteceu com Gideão. Embora não apareça ter muito a oferecer diante daquele chamado, mas foi Gideão que o Senhor encontrou. Ele o encontrou e o capacitou para poder alcançar a vitória. Deus, irmãos, age, Deus escolhe, Deus estabelece os meios e tem todo o conhecimento para que os seus propósitos sejam alcançados. Percebam, irmãos, que em Gideão nós podemos ver um pouco de nós diante das grandes dificuldades e batalhas que nós enfrentamos na vida. E às vezes nem são batalhas externas, às vezes são batalhas internas de cada um de nós. E podemos ver o quão pequeno nós somos. E meus irmãos, diante disto, eu queria compartilhar nesta noite com os irmãos alguns insights que nós podemos encontrar diante da narrativa lida e deste capítulo tão extraordinário, que nos levará ao capítulo 7, capítulo 8 ainda, falando sobre Gideão, sobre cada passo dessa vitória, como foi alcançada de forma tão extraordinária. Então, meus irmãos, o chamado de Gideão, o encontro do Senhor com ele, em colocar em suas mãos uma missão tão importante, se dá então pelo anjo do Senhor que aparece em Ofra. E quando ele malhava trigo no lagar, o lagar é um lugar de pisar uvas, mas ele estava ali como que escondido, ele estava desbulhando milho para guardar escondidos dos midianitas que invadiam as propriedades para tomar tudo que eles tinham. Então ele estava escondido. Se os irmãos lerem com detalhes, se perceberam, nós vamos ver no início que era esta a postura, que Gideão estava ali fazendo. Ele estava cuidando da sua alimentação para guardar, para esconder, escondidos dos midianitas. Mas o Senhor o chama de homem valente e promete usá-lo para que Israel pudesse ser vitorioso diante dos midianitas. Gideão então mostra suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas e questiona por que então todo esse sofrimento está acontecendo, se Deus é o Deus das grandes narrativas da história de libertação do povo do Egito. O Senhor então garante: eu estarei contigo. E Gideão então oferece um sacrifício, ele dá e é consumido então pelo fogo milagrosamente. E aí ele reconhece que de fato é uma teofania da pessoa de Cristo, expressada aqui como o anjo do Senhor. Era Jesus Cristo naquele momento falando e tratando diretamente com Gideão. Percebam, irmãos, que o capítulo 6 então nos lembra que a vida cristã, ela não é vivida pela autoconfiança, não é por ele mesmo, não é por nós mesmos, mas pela dependência do Senhor. Ele nos encontra, ele nos chama, ele nos purifica, ele nos fortalece e ele usa as nossas vidas para os fins que ele estabelece, apesar das nossas limitações e fraquezas. A verdadeira coragem, irmãos, não nasce em quem nós somos, mas de quem está conosco. No caso, o Senhor é quem está conosco, assim como esteve lá com Gideão. Agora vamos ao texto sagrado, no verso 11, então, conforme nós lemos, nós podemos perceber, queridos, que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Então Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo. Esta palavra para o pôr a salvo é porque ele estava querendo desbulhar o milho e guardar, esconder, salvá-lo, esconder justamente por conta da grande perseguição que buscava então deixar o povo com fome.
sem casa, sem comida, e tinha era para destruir. Então, ele estava fazendo justamente esse trabalho. E, meus irmãos, neste verso, revela-nos então sobre a verdadeira condição daquela época. Era um tempo, irmãos, de pobreza. Era uma época de poucos recursos. Era uma época difícil. Porque todas as lavouras que o povo de Deus tinha foram destruídas pelos midianitas. E uma lavoura não se produz de um dia para o outro. Tem que plantar, tem que regar, tem que esperar crescer, tem que colher para poder ter o alimento. Lá não tinha supermercado naquela época. Tudo era da forma rudimentar. E o povo, quando via que o povo de Deus estava com um plantio de alguma coisa, imediatamente eles iam e já destruíam, incendiavam, tocavam fogo e faziam todo tipo de coisa. E, meus irmãos, era esta a situação do povo naquela ocasião. Os versos 4 e 6 deixam muito claro esta dificuldade que havia, então, por parte do povo de Deus. Era um tempo também de extrema perseguição, pois Gideão estava escondido aos olhos do povo, dos midianitas, porém, o Senhor o encontrou naquele esconderijo, naquele lugar. Havia uma perseguição de não poder estar à mostra. Gideão e o seu povo, então, sofriam sob açoites e uma perseguição intensa, pois a vontade dos midianitas era destruir o povo de Deus. Era também, irmãos, um tempo de muita impotência. Quais eram os recursos que o povo tinha naquele tempo? Desarmados, sem um exército pronto e preparado, sem ter recursos para adquirir qualquer coisa que pudesse ajudá-los a então ter um grande exército. Isto se vê então a situação em que Gideão percebe e demonstra na narrativa do capítulo 6 a razão pelo qual ele estava escondido do seu inimigo. E ele está, irmãos, em um sentimento de tão desespero, assustados por conta daquela situação. Foi um momento difícil da vida do povo naquele tempo. E essa dificuldade toda, queridos, foi ocasionada por conta da idolatria, do pecado, da desobediência a Deus, de não terem ouvido a voz do Senhor. E, meus irmãos, no verso 12, o Senhor então é aquele que nos encontra. No verso 12, podemos ver então que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Enquanto Gideão, irmãos, estava se escondendo dos midianitas, inimigos, o Senhor sabia exatamente onde Gideão estava. E sabia do coração de Gideão. E sabia do caráter de Gideão. Ele sabe dos mínimos detalhes. O Senhor então o achou. O Senhor o encontrou. Apareceu para ele. Assim como ele fez conosco um dia. O Senhor foi ao nosso encontro. Assim ele foi ao encontro de Gideão. Ele apareceu a Gideão. Ele chegou até ele. Este versículo, queridos, que o anjo lhe apareceu. Este anjo não era um anjo comum, não era um anjo outro qualquer. Mas podemos perceber, queridos, que era o anjo chamado de Senhor, o anjo do Senhor, e sem dúvidas trata da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. E desde a eternidade ele é o Filho, o Senhor Jesus. E quando o Senhor fala, irmãos, como ele fala, as suas palavras são encharcadas de esperança e de segurança para que aquele homem pudesse, encorajado ser para ganhar aquela batalha que estava diante dele. E um poderoso exército, o exército dos midianitas. Os midianitas, irmãos, não sabiam onde Gideão se encontrava naquele momento, mas o Senhor sabia detalhadamente o tempo todo. O Senhor via Gideão. Mesmo quando Gideão não sabia, Deus estava com ele, observando, esperando o tempo certo, propício e adequado para que ele aparecesse a Gideão e o encorajasse e o preparasse para a batalha que estava por vir. Percebam, queridos, comigo, que esta verdade de que o Senhor estava com Gideão, ela se repete para nós na grande comissão, lá em Mateus 28, verso 20, que diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não temos o que temer, queridos. O Senhor está conosco. Amém?
A propósito, queridos, quando o Senhor diz que o Senhor está conosco, significa literalmente, o poder do Senhor está sobre nós, está sobre as nossas vidas, está nos conduzindo diante das adversidades. Não devemos então ficarmos inseguros, mas Gideão não conseguia ver, ele não conseguia sentir, ele não conseguia perceber que de fato aquilo estava acontecendo, e certamente não parecia aos olhos de Gideão, mas ele estava prestes a ser usado por Deus de uma maneira extremamente poderosa. É então, queridos, dos versos 13 ao verso 16, que os questionamentos de Gideão começaram diante da pessoa de Cristo, diante do anjo do Senhor. Dos versos 13 ao verso 16, nós podemos perceber, irmãos, que assim diz a sua palavra. Gideão então respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos acontece tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nesta força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Verso 16, mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Meus irmãos, estas palavras que foram ditas aqui por Gideão e as respostas que Deus deu, que o Senhor deu a ele, nós podemos ver que Gideão questionou a presença de Deus. Cadê a presença de Deus? Se nós estamos sofrendo tanto, cadê o Senhor? Esta é uma pergunta, queridos, característica de muitas pessoas do nosso tempo. E muitas vezes pergunta: eu sou o povo de Deus, eu sou filho do rei, eu sou a princesa do Senhor, vou para a igreja, por que é que está acontecendo isso? O que é que está havendo? Parece que essas perguntas, elas já estão cravadas no coração desde o tempo de Gideão, que faziam esses questionamentos. Gideão então quer saber por onde andava a presença do Senhor, nosso Deus. Se Deus estivesse realmente com o povo, na cabeça de Gideão não era para ter tal sofrimento, e sim só vitória, só vitória, só vitória. Amados irmãos, isso leva-nos a uma compreensão mais aprofundada e não superficial, pois é bem verdade que muitos segmentos que se dizem evangélicos no nosso tempo ocupam o maior tempo dos cultos, dos locais de adoração, de ajuntamento, para pregar sempre a vitória pela vitória, porque a vitória, porque a vitória, porque a vitória. E qual é a grande verdade, queridos, que está diante disso aqui? A presença do Senhor, ela está sim, verdadeiramente presente. Porém, o que o povo não havia de compreender era a depravação total que havia em seus corações e as suas escolhas e suas práticas deploráveis à luz da vontade de Deus, que desde o começo do livro disse: vocês vão ocupar a terra prometida, mas é para vocês destruírem tudo e todos esses inimigos, não é para deixar ninguém, e não pode ter aliança de vocês com esse povo inimigo. Exatamente o que o povo fez, ao contrário. Não matou a todos, aproveitou alguns para serem seus servos. Depois que tudo estava ali, começou então a dar os seus filhos para as filhas dos inimigos, pegar as filhas dos inimigos para casar com seus filhos, e isto aborreceu ao Senhor, porque fizeram desonra ao que o Senhor estabelece. E meus irmãos, os irmãos acham mesmo que este parâmetro, este padrão de Deus mudou? A mesma coisa. Muitos dos nossos sofrimentos, irmãos, eles estão sendo vivenciados, não é por outra razão. É porque nós lemos a palavra de Deus, sabemos da verdade, mas nós fazemos o contrário. Porque o que prevalece é a minha vontade, a despeito da vontade do Senhor. E aí,
nós vamos entrar agora em um parâmetro de vivenciar as consequências das nossas escolhas. Sempre isso. O padrão é esse. O que foi que o Senhor disse a Adão? Você tem aqui, olha, o jardim inteiro para você. Se deite, faça, fique à vontade. Agora, daquela árvore ali, no dia que você comer, você morrerá. E Adão minimizou esses efeitos, achando que não era bem assim, conforme a serpente enganou a mulher foi e trouxe o fruto, e ele, vendo tudo, não disse nada, comeu, e hoje nós vivenciamos os efeitos desta desobediência. Não, o padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo. O Senhor, ele tem uma mensagem para nós. Ele tem um chamamento para mim e para você. A sua vontade é prescrita em sua escritura, conforme nós lemos aqui, a lei do Senhor, hoje no catecismo. A grande dificuldade nossa, queridos, é romper o abismo que há entre o conhecer e o fazer. Há um abismo. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu chego? Como é que o meu conhecimento vai chegar ao deleite da prática da vida? Não é uma lista de coisas que vai nos fazer obedientes ao Senhor. A Bíblia não fala de uma lista de faço isso, não faço aquilo, faço isso, não faço aquilo. Não se trata disso. A Bíblia é um livro de princípios e mostra claramente um Deus que se revelou nela para que a nossa vida seja pautada pela vontade dEle, com base no que Ele fez por nós. Ele nos encontrou, resgatou as nossas vidas, transformou a nossa caminhada, nos tirando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nos prometeu a vida eterna, a qual eu creio que um dia nós estaremos lá, para a glória do nome do Senhor. Assim, meus irmãos, ao olhar então para isto, olha, a pergunta dele é uma pergunta limitada, sem conseguir entender que a idolatria pairava no meio do povo de Deus, ali naquela mistura com outras nações. Mas ele faz uma outra pergunta no verso 13, a parte B, e questiona sobre a realização de Deus. Gideão quer saber, queridos, sobre os milagres. Ali já haviam 250 anos que tinha havido a libertação do povo do Egito para a terra prometida. Cadê as grandes maravilhas que o Senhor fazia, parou de fazer? Cadê? O que foi que aconteceu? Em outras palavras, irmãos, havia muito questionamento no coração de Gideão. E ali foi a oportunidade que ele teve de, diante daquele anjo, poder agora tratar face a face. Mas por fim, irmãos, ele questiona sobre a percepção de Deus. E questionar a percepção de Deus é algo terrível, pois quando o Senhor ouve as perguntas de Gideão, o que foi que o anjo fez? O anjo nem respondeu às perguntas que ele fez. Perguntas óbvias. Ele nem deu atenção às perguntas que Gideão fez, mas se virou para ele e respondeu com outro posicionamento. Meus irmãos, a resposta de Gideão é questionar a onisciência de Deus. Ele questionou assim o saber de Deus, em dizer que o Senhor então poderia não estar certo, quem sabe, quando chamou ele, escolheu ele para ir romper aquele grande exército. E ele diz ao Senhor que não pode ser um libertador, por quê? Por algumas razões óbvias. Gideão, depois de questionar ao Senhor, na pessoa do anjo lá do Senhor, disse: a casa do meu pai é pobre, nós não temos condições. Quem dera eu tenho como cumprir isso. Depois ele disse: eu sou o menor da casa do meu pai. Em outras palavras, ninguém me respeita. E nós vamos entender isso no verso 25. Que era uma casa idólatra. Ele era o único servo do Senhor ali, menor aos olhos humanos. E meus irmãos, a família de Gideão, banhado nesta idolatria, poderia até então que de repente houvesse uma transformação e algo acontecesse, como de fato veio a acontecer. Pode ser que Gideão então fosse um pária, ou seja, um cortado, um desconsiderado da casa da sua própria família, fosse recusar a adorar os falsos deuses deles. E meus irmãos, muitos de nós somos como Gideão,
sabemos que o Senhor quer que o sirvamos. Podemos até entender que Ele quer nos usar para a sua glória, mas estamos tão cheios de medo, de um senso de nossa própria incapacidade e de nos recusar a confiar nele, e paralisamos. Gideão, meus irmãos, então fez exatamente o que Moisés fez quando o Senhor foi chamá-lo. Ele disse: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu saí de lá fugido, o que é que eu vou fazer lá? Quem sou eu diante do faraó? Começou a colocar desculpas para não cumprir o chamado do Senhor. A mesma coisa Gideão fez. Eu sou da pior família, eu não tenho condições nenhuma, eu sou o menor da minha casa. Quais são então as nossas desculpas para o Senhor, irmãos? Diante dos desafios que o Senhor nos coloca. Quais são? Vamos fazer como Moisés e Gideão? Ou nós vamos ser encorajados pelo Senhor e seguir a voz do Senhor ao que nos diz fortemente? Ambos os homens, Moisés e Gideão, inventaram desculpas para não fazer o que o Senhor queria que eles fizessem. Ambos sentiam e sabiam da tarefa que estava além de suas capacidades. Ambos, irmãos, eles se sentiam inadequados para uma tarefa grande demais para eles. Gideão ainda não chegou lá. Diante de todo o contexto em que ele agora começa então a falar ali com o anjo, apresentando as suas dificuldades, suas limitações, as desculpas de Gideão são duplas. Não tinha fama, não tinha fortuna, não tinha como fazer nada. Mas Deus, Ele é especialista, irmãos, em usar aqueles que não conseguem realizar por si só as suas obras, mas sim aqueles que se entregam ao Senhor e confiam nele. O Senhor é especialista em usar os improváveis para fazer a sua obra acontecer, os seus propósitos serem alcançados. É no verso 17, então, ao verso 24. E então, o desfecho então inicial desta palavra, queridos, começa então a nos afunilar dentro desta narrativa. E o texto 17, do verso 17 em diante diz: Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, e estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e eu a coloque diante de ti. Ele disse: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto e o caldo em uma panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo por cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta de seu cajado que trazia na mão, tocou na carne e os pães, tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar na casa do Senhor, aliás, um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de Senhor, o Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Amados irmãos, Gideão ainda no último momento daquele chamado, ele tomou uma decisão. Se é realmente o Senhor que está falando comigo,
me dê um sinal. E queridos, Gideão, ele não está pronto para seguir o que o Senhor queria que ele fizesse, o que o anjo estava dizendo. Ele não estava pronto ainda. Ele quer uma prova de que realmente Deus estava ali com ele. E assim, graças a Deus, irmãos, que servimos a um Deus paciente. Porque preparar um cabrito, preparar pães com 20 litros de farinha, preparar caldo, isso demorou, tenho certeza. Isso levou um tempo. E o anjo do Senhor ficou lá, debaixo do carvalho, esperando ele voltar. E assim foi feito. Ele trouxe então aquela oferta e ali seguiu as orientações que o anjo do Senhor havia dito como um sinal, estabelecido pelo próprio Gideão, para que a vontade do Senhor pudesse ser feita e o seu coração ter crido então nele. E meus irmãos, os versos 18 e 21 que nós lemos, a 21, ele é confirmado, né, por uma apresentação. Gideão quer fazer uma oferta ao Senhor, que é o significado da palavra apresentar, né? Ele queria dar esta oferta, apresentar-se ao Senhor, e o Senhor prometeu ali aguardar. E aí, amados irmãos, observe que tudo aquilo que ele preparou, que ele trouxe com todo cuidado, ele preparou com todo zelo, trouxe então para apresentar ao Senhor, mesmo com poucas condições financeiras. Mesmo estando no início da leitura, um homem escondido, cuidando dos milhos para poder guardar, para não ser roubado pelos midianitas, numa perseguição terrível e implacável. Certamente ele pegou, queridos, ali as coisas que ele tinha em casa e com todo zelo, com todo cuidado levou e entregou. E é impressionante, irmãos, ver já no coração de Gideão essa disposição, a disposição de entregar ao Senhor o melhor. Entregar ao Senhor o melhor. Entregar com zelo, entregar com capricho. Um bode inteiro, preparou um cabrito, né? Um cabrito inteiro. É muita comida, não é? Aqueles pães com 20 litros de farinha. Eu não sei se refere-se a 20 quilos, mas é muito pão. Eu acredito que seja muito pão. E o caldo levado numa panela, imagina, até para levar deu trabalho, eu acredito. Levou tudo para entregar ao anjo, para naquele momento de conversa e diálogo, naquela expressão do anjo do Senhor, ele assim estabelece e o Senhor se agrada daquilo que ele faz. Amados irmãos, ele fez de bom grado, ele fez e preparou aquilo, uma refeição farta, algo que de fato poderia ser até que alimentasse muita gente. Ele então faz com todo zelo. Quando Gideão, irmãos, apresenta a sua oferta, ele é então instruído a colocar tudo sobre uma rocha. E esta rocha representa para nós muita coisa. Porque quando o povo no deserto estava com sede, a água saiu de uma rocha. O salmista no Salmo 40 disse que o Senhor o tirou de um lago de tremedal de lama e firmou os pés do salmista sobre uma rocha. E a rocha, irmão, significa para nós a pessoa de Cristo. Firmeza, a sustentação, o sustentáculo da nossa fé. E ele disse: bote tudo em cima da rocha. E ele coloca a carne, coloca os pães e ainda diz mais: derrame agora o caldo por cima, que é para molhar. E eu me lembro de Elias lá no Carmelo, quando o altar para Baal foi colocado e os profetas arrodeavam, clamem alto, que parece que ele está dormindo, falem mais alto, quem sabe o Baal deve ter saído, espere mais, rodem aí. E não descia fogo de jeito nenhum sobre a pedra do sacrifício. Aí Elias disse: pronto, agora faça o seguinte, a madeira já está aí em cima, eu quero água para molhar, eu quero que derrame água sobre essa madeira para molhar tudo, porque o fogo vai descer. E aí quando Elias levanta as suas mãos para os céus e roga a Deus, desce o fogo e queima tudo, mesmo molhado.
Assim, aqui, figura-se os mesmos efeitos miraculosos da presença de Deus. E naquele momento, irmãos, quando a carne e o pão está lá sobre a pedra e derrama aquele caldo, penso que encharcou, foi tudo molhado ali. E aí o Senhor Jesus, com aquele cajado, o cajado do bom pastor, o cajado do pastor que serve para conduzir as ovelhas, que serve para corrigir as ovelhas, para exortar, para puxar, para proteger, para trazer segurança. Aquele cajado então foi tocado na pedra, tocou na carne e nos pães, e o fogo surgiu da pedra e consumiu tudo aquilo que estava dado. Amados irmãos, essas figuras que aparecem ao longo da Escritura, revela, irmãos, o quanto Deus esteve comprometido em progressivamente revelar-se pela palavra. Isto é maravilhoso, podemos ver o cuidado de Deus na escrita, né, desses autores que tiveram todo esse cuidado, meus irmãos. E queridos, quando Gideão então apresenta a sua oferta, ele obedece tudo quanto o anjo assim ensinou e ali foi cumprido. Ao receber então o sacrifício, como fez, então o Senhor estava ensinando a Gideão que tudo ficaria bem, que ele poderia confiar. O Senhor então, com o seu cajado, ali fez com que todo aquele sacrifício fosse consumido pelo fogo. Amados irmãos, isto também, queridos, foi um sinal, um sinal que o Senhor havia aceitado a oferta de Gideão, porque o Senhor conhecia o coração de Gideão. O Senhor está muito mais comprometido, irmãos, com corações quebrantados e honestos e verdadeiros, do que muitas vezes com aparência. E nós podemos entender, queridos, que Deus então veio até Gideão, o chamou, o comissionou, deu um grande sinal, aceitou o sacrifício dele. Tudo isso, irmãos, foi a maneira do Senhor dizer a Gideão que usaria ele para a vitória sobre o exército dos midianitas. Mas nos versos 22 e 23, meus irmãos, ele é confirmado por uma promessa. Gideão agora reconhece com quem está lidando. Mas é bem verdade ainda que haverá ainda um outro sinal a ser exigido por Gideão. Um pouco mais adiante, na narrativa. Ele, se realmente o Senhor me quer nisso, eu vou colocar uma lã de algodão lá fora. Vai cair orvalho por todo canto. Se de manhã a lã estiver seca, eu vou entender que foi o Senhor. Rapaz, Gideão era difícil, viu? E o Senhor teve toda a paciência para poder fazer tal qual ele assim tinha estabelecido. Repare, vejam só. E assim aconteceu. Ao amanhecer, estava tudo molhado de orvalho, mas a lã estava seca. No dia seguinte ele disse: agora eu vou colocar a lã de novo. E vai molhar somente a lã e a terra vai estar seca. E assim aconteceu. Para Deus mostrar que Ele é um Deus soberano e poderoso nos mínimos detalhes, para que a sua vontade seja execuível. Amados irmãos, Gideão agora reconhece com quem está lidando. Ao invés agora das suas próprias vontades, ao fazê-lo então, encheu-se de coragem. O medo então se foi. Deus então responde ministrando paz ao seu coração. E meus irmãos, ele promete a Gideão que ele não morrerá. Fica tranquilo. Em outras palavras, eu estou garantindo, eu, o Senhor dos Senhores, estou garantindo que você não vai morrer na batalha. Você vai ser vitorioso. Eu vou entregar nas suas mãos o grande exército dos midianitas. E meus irmãos, o Senhor nosso Deus, na pessoa do anjo do Senhor ali, apresentado a Gideão, tratou então de trazer aquele coração daquele homem como um grande guerreiro, não aos olhos dele mesmo, mas aos olhos do Senhor.
para vencer aquela batalha. Amados irmãos, a raiz da opressão dos midianitas era espiritual, não apenas política. Não era apenas pelos territórios, pelas riquezas. Os midianitas, eles estavam mais comprometidos com a espiritualidade do povo, de poder fazer o povo abandonar Deus para poder seguir aos seus deuses, do que simplesmente territórios e forças. Havia, irmãos, um juízo da parte de Deus por conta da idolatria e de alianças que o povo fez com o povo inimigo. Cuidado, irmãos, com alianças. Cuidado com as alianças que a gente faz, com quem a gente tem feito alianças. Precisamos orar a Deus, pedir direção de Deus, para que nós não venhamos a sofrer pela desobediência. Deus, então, irmãos, usa instrumentos fracos. Gideão era inseguro, medroso, cheio de dúvidas, mas o Senhor o escolheu, o encorajou e o capacitou. A missão, então, irmãos, começa dentro da casa de Gideão. Antes da libertação de Israel, da nação de Israel, Gideão precisava confrontar a idolatria na sua própria casa, na casa do seu pai. A narrativa nos diz mais adiante, irmãos, algo impressionante. E o Senhor então disse: você vai pegar o segundo boi do seu pai, o de 7 anos, seu pai, e você vai com ele puxar o altar de Baal e botar no chão. E o altar da deusa Asquerote, você vai pegar a madeira, cortar toda, e você vai matar o boi do seu pai, e você vai fazer um sacrifício e vai queimar a lenha do altar da deusa para poder queimar a carne do boi do seu pai, que era um homem idólatra. Ele fez isso à noite para que as pessoas não vissem. Ao amanhecer, os homens viram aquilo e foram denunciar ao pai dele. E chegando lá, irmãos, houve a denúncia. Você viu o que foi que seu filho fez? Seu filho fez isso, derrubou o altar, está lá o altar no chão, e queimou agora o outro altar da deusa para poder agora fazer um sacrifício com o teu boi que ele matou sem te dizer nada. E chamou então o Gideão para fora para poder levá-lo até um local na cidade, e o pai dele disse: ninguém vai tocar no meu filho. Ninguém vai tocar nele. Ai de quem tocar no meu filho. E naquele momento, irmãos, há um reconhecimento da parte do pai dele, de que o Deus verdadeiro era o Deus de Gideão. Precisava haver esse tratamento em casa para poder Gideão agir em favor agora do povo e da nação de Israel. E aí, qual é a atitude do pai, Gideão? Faça outro altar e peça para que desça fogo e queime. E isto de fato não aconteceu. Gideão saiu prevalecido, fortalecido daquele momento, e das atitudes que ele tomou de confrontação de uma família que vivia mergulhada em uma idolatria. Amados irmãos, o Senhor nos traz, queridos, estes relatos. No verso 25 a gente vai ver isso, com todos os detalhes, 25 em diante, nós encontraremos essa narrativa. Então Deus confirma o seu chamado com graça. Gideão sai de ser um homem escondido para ser alguém agora aguerrido, corajoso, que no seu relacionamento com Deus agora se enche de coragem e de audácia, para poder agora quebrar os ídolos da casa, principalmente do seu pai e daquele povo, dizendo com todas as letras que o Senhor, Deus é o Senhor daquele povo, que prometeu vitória. Amados irmãos, observem, queridos, que o pecado traz escravidão espiritual. Assim como Israel foi oprimido pelos midianitas por causa da idolatria, todo o afastamento de Deus abre espaço para a servidão. E, queridos, vícios, materialismo, vaidades, orgulhos, religiosidade vazia, tudo isso são decorrentes, irmãos, de quem se afasta de Deus. Quando nós nos afastamos da presença, quando nós desprezamos a comunhão com o Senhor,
nós vamos inevitavelmente abrir uma grande lacuna, uma grande porta para coisas que vão nos escravizar. Coisas terríveis, coisas horrendas aos olhos do Senhor. O pecado, irmãos, assim se apresenta para nós. Precisamos então discernir, queridos, onde nós temos altar de Baal escondido no nosso coração. Porque, como nós lemos aqui, coisas ou pessoas que ocupam o catecismo, coisas ou pessoas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, ali é um ídolo, é uma idolatria que está sendo nutrida. O que é que na nossa vida não pode ser tocado? E há alguma coisa no nosso coração? E se Deus quiser requerer hoje, nós vamos de bom grado fazer como Gideão fez aqui, de preparar e entregar ao Senhor. Está aqui o Senhor. Você vai fazer o que com isso aí? Vou queimar, tocar com cajado e fogo comer. Estamos prontos para isso? O que é que temos valorizado tanto acima de qualquer coisa? Certamente, irmão, Gideão deu o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha, ele ofereceu ao Senhor. Melhor. Isso aqui não é a teologia da prosperidade, não, viu? Fiquem tranquilos em relação a isso. O trato aqui é aquilo que nós temos valorizado do nosso coração acima do nosso relacionamento com Deus. Nada pode ocupar, irmãos, o lugar de Deus. Nada. Nem esposa, nem marido, nem filhos, nem empresa, nem dinheiro, nem cargos, nem poupanças, investimentos, nada. Tudo isso são dádivas que Deus nos dá para a sua própria glória. Mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Perceba, irmãos, ainda nas aplicações, que Deus levanta libertadores improváveis. Gideão, este homem foi chamado pelo anjo do Senhor como um homem valente. Ele não sabia que ele era valente, mas o Senhor já via ele valente. Já sabia que ele tinha essas aptidões. E, meus irmãos, o Senhor enxerga não o que nós somos em nós mesmos, mas Ele vê, pela sua graça, aquilo que nós somos capazes de fazer por meio da sua palavra. Assim sendo, Deus usa quem Ele quer para realizar obras extraordinárias. Ele usa quem Ele quer. Mesmo em fraqueza, nós podemos confiar na sua promessa. A minha graça te basta, assim ele disse uma vez para o apóstolo Paulo. A restauração, irmãos, ela começa então na casa, conforme foi na narrativa de Gideão. Gideão precisou então fazer um caminho de volta para poder incluir então a família neste entendimento de que o povo precisava, apesar de conhecer a história, precisava voltar-se para o Senhor dos Senhores. E, queridos, nós que somos pais aqui, precisamos estar atentos à nossa própria casa. Se dentro da nossa casa está se nutrindo um parâmetro de idolatria quanto às coisas do que a Deus. O assunto Deus, ele tem que ser claro e verdadeiro e presente no nosso convívio, na nossa vida. Precisamos ensinar aos nossos filhos que todos os avanços e conquistas de uma vida deve ser dada glórias ao Senhor nosso Deus. Quando o nosso filho quer uma coisa, vamos ensinar eles a orar para que Deus nos dê condições de adquirir e dar. Tudo isso são coisas, irmãos, que nós precisamos nutrir no coração dos nossos pequenos, dos nossos filhos, e tem que fazer parte da nossa vida diária, cotidiana. Vejam, irmãos, que nossa fidelidade a Deus, ela deve então começar na nossa vida particular e familiar. Não adianta sermos da igreja, participarmos de uma igreja, ocupar espaço numa igreja que nós participamos e simplesmente não sermos comprometidos com ela. Não somos comprometidos com ela porque nós não somos comprometidos na nossa vida pessoal com Deus. A nossa vida pessoal está de ladeira abaixo, mas nós nos apresentamos como se tivesse tudo ok. Gideão precisou fazer este caminho de volta, precisou corrigir as rotas, precisou chamar a atenção do pai matando um boi que talvez o pai gostasse tanto. E derrubou 2 altares que eram símbolos de adoração de um povo, mergulhado na idolatria, na cegueira de suas vidas. Meus irmãos, assim nós encontramos um Gideão destemido, um Gideão que pôde então ter esta sensibilidade da parte do Senhor e de ver então, queridos, que
o uso da sua vida nas mãos do Senhor, precisava inevitavelmente de haver um envolvimento da sua própria família dentro daquele projeto de libertação do povo de Deus. É em Deus, irmãos, que a garantia de vitória acontece. Diante dos desafios muitas vezes de dentro do nosso coração. Muitas vezes nem somos perseguidos onde nós trabalhamos, mas é o que acontece dentro de nós, a guerra travada com a nossa própria vontade, com o nosso próprio ego, com as nossas próprias limitações, com os nossos mimimis. São batalhas ferrenhas e há momentos que falta até fôlego. Mas o Senhor, irmãos, que não está preocupado com números, nem com as nossas próprias estratégias ou habilidades humanas, é Ele que promove vitória sobre o pecado, sobre as nossas batalhas. Ele disse: eu estarei contigo, e nisto nós cremos. Deus, irmãos, é paciente com a nossa fé fraca, assim como foi com Gideão. É bem verdade que muitos de nós paralisamos muitas vezes, porque nós queremos um sinal, queremos alguma coisa, queremos ver algo, Senhor, me mostre. E a gente fica assim nessa paranoia. Queridos, ainda bem que o nosso Deus é paciente. Ele é generoso, longânimo. Gideão pediu sinais, Deus atendeu-os, ou os atendeu, mostrando paciência para com a sua imaturidade, suas dúvidas e seus questionamentos. O Senhor, irmãos, não despreza os que vêm a Ele com dúvidas sinceras. Se a nossa dúvida é sincera, o Senhor, Ele nos acolherá. E mesmo quando a nossa fé, irmãos, ela for vacilante, Deus nos sustenta. Podemos então levar nossas inseguranças em oração, confiando que Ele nos fortalecerá os fracos e nos dará direção para aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. E os próximos capítulos que vai nos mostrar o desenrolar desta esmagadora vitória por parte de Gideão, nos alcance ainda mais profundamente nas verdades bíblicas que os textos nos apresentará nos próximos domingos. Amém? Fiquemos de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor.